E aí, pessoal, manhã de sexta-feira e o assunto é o vexame do Internacional. E aí vai se dizer, e o Grêmio tem algo a ver com isso? Você vai entender um pouco do ambiente e como que isso pode sim ensinar ao Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais sobre esta atividade. Gente, o Grêmio empatou com o Brasiliense, jogou pouco e escalou jogadores veteranos. Escalou cascudos como o Paulo Vitor, como o Lucas Silva, deixando os meninos no banco e incomodou o torcedor do Grêmio. Pouco mais tarde, o Internacional foi... ele foi eliminado, mas diante de um jogo terrível. Um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim e foi duramente eliminado por um time de Série B dentro de casa depois de vencer um jogo fora de casa. Vexame, sem nome. E aí o sujeito diz, tá, César, o que o Inter tem a ver com o nosso canal? Quando a gente quer entender um pouco de futebol, a gente precisa saber o que está acontecendo lá no Inter. O que acontece lá? Por quê? Porque isso também atinge muitas vezes o que acontece na nossa casa lá no Grêmio. E também explica por que muitas vezes os treinadores escolhem certos jogadores para compor os grupos. Renato fez assim durante 5 anos no Grêmio. Muitas vezes compondo a análise do grupo para poder conciliar, para poder ter os jogadores sob o seu domínio, para poder controlar o vestiário, fazendo ações assim. Eu não estou dizendo com isso que o treinador do Grêmio escalou o Paulo Vitor para ter o grupo na mão. Não, não é isso. Mas olhem o que está acontecendo no Internacional para a gente ter uma leitura do que pode e como que as coisas devem ser geridas dentro de um vestiário complexo, ambiente, com muitas pessoas de culturas muito diferentes e muito, mas muito difícil de ser definitivamente administrado. O Internacional, que tinha um bom time, há 3 meses atrás, demitiu o treinador, contratou um novo trabalho, falou em ruptura, mexer na forma de jogar e claramente perdeu os jogadores. Os jogadores. Ontem, no intervalo do jogo, o meia Patrick sai de um bom primeiro tempo do Inter, o Inter perdeu gols, o Inter criou oportunidades, o Inter jogou diferente, uma linha de 3 zagueiros, o Edenilson mais de volante, um time mais 2 homens na frente, diferente da forma posicional do treinador Ramírez em outras partidas, inclusive na derrota terrível que teve lá pro Fortaleza. E naquele ambiente se tinha, no final do primeiro tempo, a ideia de o grupo se reuniu com o treinador e decidiu mudar a forma de jogar. E tava bom, né? E tava bom. Tanto é que o Edenilson disse, nós nos reunimos e agora, viu, melhorou. Mas veio o segundo tempo. E junto com o segundo tempo veio uma derrota terrível do Inter. Tomou 3 gols em casa, chegou um empate meio por acaso, depois sofreu mais 2 gols. Enfim, foi um terror. Pros colorados, obviamente. E quando acontece isso, fica evidente, o treinador já caiu. Por quê? Porque no primeiro tempo quem estava ganhando eram os jogadores, segundo o Patrick. No segundo tempo quem perdeu, o treinador e a forma dele trabalhar. E quando a gente aprende a lidar com esse modelo de coisas, a gente começa a compreender muitas vezes a dificuldade que tem um treinador de tentar conciliar essas partes para agradar o maior número de pessoas para ter o vestiário na sua mão. E nem sempre isso é possível. Esse grupo de jogadores do Inter teve 2 bons momentos, quando os treinadores conseguiram abraçar o grupo. Foi com o Odair e foi com o Abel. O grupo do Grêmio, em contrapartida, teve em determinado momento da história, Renato com o grupo totalmente na mão. Roger caiu por quê? Porque não conseguiu abraçar esse grupo. Rendeu, tinha um time bem forte e em determinado momento as coisas foram saindo, o grupo perdeu o ambiente e nem todos estavam empurrando para o mesmo lugar. Eu estou querendo dizer aqui que são pessoas de caráter duvidoso? Não, não é isso.
Não é isso. Mas são pessoas frágeis que muitas vezes perdem o seu centro de confiança de uma forma muito rápida, e quando acontece isso, alguém é nomeado como culpado. Dentro de alguns minutos aí, acho que ainda hoje vocês vão ver, caiu o técnico do Internacional, Ramírez, e o Inter agora vai contratar um treinador aglutinador. Deve ser o Lisca, imagino eu. Não tem informação, mas deve ser o Lisca. Em cima exatamente do quê? Do grupo de jogadores, agradar os jogadores de futebol. Essa é uma das grandes questões. Nós, torcedores aqui, que pedimos o Adriel no gol e não o Paulo Vitor, que pedimos o Fernando Henrique e não o Lucas Silva, pensamos no que tão somente? No que nós enxergamos, que é um jogador que é melhor que o outro, então a gente quer que jogue. Mas, quando se entra dentro do ambiente do jogo, se diz o seguinte: calma lá, César, aqui eu tenho que administrar outras coisas. Não adianta tão somente ser o melhor. Tem que apresentar outras situações. Muitas vezes até por culpa dos próprios jogadores, que é engajamento, enfim. Uma série de coisas que não vem ao caso. Mas, na verdade, eu pego o exemplo do Internacional, que tentou criar uma ruptura em cima de um novo trabalho, e essa ruptura não trouxe benefício direto dentro do campo de jogo, e aí se foi nomeado alguém com a seguinte frase: não conseguiu convencer os jogadores da forma de trabalho. Essa é a realidade do futebol. Lá no Grêmio, o que fez o treinador? Nada de ruptura aqui. Vamos repetir o trabalho, não vamos tocar no técnico Renato, não vamos falar nada nesse sentido, para que a gente consiga manter o ambiente do vestiário. A defesa do Grêmio, em determinado momento, não foi uma defesa de ordem estrutural tática, foi uma defesa de belezas. Não vamos mexer em nada disso aqui para não correr nenhum tipo de problema com essa estrutura, que pode ser falada como vestiário, ou como grupo de jogadores, ou como grupo que está ali trabalhando e desenvolvendo toda a estrutura. Essa é a realidade. A gente precisa tentar aprender para pensar um pouco adiante. O fato é que a grande estrutura do futebol brasileiro hoje, ela está baseada exatamente na relação pessoal de um ambiente de trabalho. O bom ambiente de trabalho vale mais do que a capacidade técnica individual e tática, obviamente, dos jogadores dentro do campo. Isso fica evidente quando a gente enxerga o que aconteceu no Internacional. Falou em ruptura, os jogadores botaram o pé para trás, ninguém mais se entendeu e o ambiente acabou com derrotas terríveis, como a derrota que o Inter sofreu pro Vitória. O Inter foi eliminado por um time de Série B que está lá embaixo na Série B e que fez 3 gols no Inter. Ah, mas o zagueiro foi expulso. Até a parte emocional do zagueiro indica isso. Ele foi expulso 2 vezes, da mesma maneira, do mesmo jeito, criando uma série de conflitos para o time, e o Inter não soube se defender. Tem problemas do técnico? Claro que tem. Todos têm. Esse é um ponto que a gente tem que colocar. O Thiago Nunes ontem foi criticado pelo torcedor. Eu critiquei, eu odiei a expressão "vocês estão vendo fantasmas". Odiei a expressão do treinador do Grêmio ontem. Me incomodou a indignação, a forma como ele se comunicou ontem. Exatamente porque nós não estamos vendo fantasmas, nós estamos vendo o que está acontecendo. Fantasmas é uma forma de comunicar. É uma forma de comunicar para quê? Para defender o ambiente. Para defender o ambiente. O ambiente do futebol, e eu estou convencido disso com esse episódio do Inter, o ambiente do vestiário vale mais do que o camisa 10 e o camisa 9. Não importa se se joga bem ou mal, importa se eu consigo controlar aquela estrutura que comanda tudo. Vai trocar o treinador e eles vão voltar a correr? É isso? É isso que vai acontecer? No Grêmio, por exemplo, em determinado ponto, o Renato perdeu a estrutura do vestiário, se dizia os cascudos de um lado e os meninos do outro. Ele foi demitido por isso? Ou porque o time estava jogando pouco? São questões que a gente precisa tentar aprender para evoluir e, mais do que isso, para refletir. Aqui nesse espaço a gente cria exatamente essa questão. Olha, ontem o que aconteceu no Inter pode ensinar o Grêmio. Vamos olhar
Não com a flauta, não com a ideia de flauta, mas com o conceito de futebol precisa evoluir, precisa ser lido de uma forma mais complexa e mais inteligente. Nós não podemos perder ainda para esse paternalismo que parece cada vez mais forte, sempre defendendo o jogador e não se entendendo o que está acontecendo no contexto geral. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.